estamos aqui com Marcelo Frois, que é produtor, pesquisador e crítico musical. O Marcelo Frois é um dos raros profissionais que entram nos baús de grande parte da música popular brasileira para encontrar raridades, garimpar. E estamos aqui com o Eduardo, que é presidente do Instituto João Donato, e é arquiteto e empreendedor cultural. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que pode sair de dentro das gavetas, dos acervos, dos baús da música brasileira. Marcelo, é com você a palavra. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Bom, os arquivos dos artistas sempre guardam muitas surpresas. A principal questão é se são bem guardados. Porque tem muito artista que casa, separa, e a cada casa que ele monta, ele larga para trás um monte de coisas e não leva o seu baú. Então, assim, teve diversos artistas que tinham coisas muito recentes. Aí você vai ver por que é. Porque o cara saiu com a malinha e foi embora. Esqueceu de levar o acervo. Então, quando eu conheci o João Donato, antes mesmo de eu conhecê-lo, eu conheci uma menina que tinha trabalhado para ele. Tinha trabalhado no apartamento do João, na Gávea. E ela me falou, tinha fita cassete em todos os cômodos da casa, espalhado por todos os lugares. Eu fui contratada para fazer uma arrumação para ele. Então, eu encontrei fita em todos qualquer ambiente, quarto do banheiro, na sala, na cozinha, no quarto da empregada, onde tinha fita alocada. E ela organizou tudo. Ela falou, ele tem muito material. Então, eu sempre soube que o João tinha muito material. E quando a gente conversou sobre fazer aquele projeto, que ele me mostrou aquele armarinho com um monte de gavetinhas, com as fitinhas dentro anotadas, eu fiquei apaixonado. E como é que começou isso? A gente abriu, eu lembro que você queria mexer nessa documentação fonográfica, né? E aí você passou uns 2 dias, né? Sozinho dentro de uma espécie de um almoxarifado que ele tinha lá na casa da Urca, que ele morava, que a gente morava, e você ficou sozinho lá, depois a gente fez um levantamento. Mas você escutou aquela caixa enorme de fitas? Sim, porque eu separei as fitas que no meio daquelas fitas tinha fita de outros artistas, né? Que ele ganhava de presente, aí não era o caso. Eu peguei as fitas do João, de ensaios do João, de shows do João, de esboços de trabalho, de rascunhos dele. Eu separei isso, separei das outras coisas. Então eu peguei para ouvir esse material que era visivelmente dele e que era claramente inédito, porque o João tinha o hábito de anotar tudo. Fiquei impressionante, foi impressionante o trabalho com o João, porque ele foi o único caso em que eu vi uma coisa tão bem organizada. Logo o João, que tem um espírito livre, né? sem muito compromisso com as tradições, então, e ele pegou aquela coisa de anotar nas fitinhas os títulos, os tons, as datas, quem tocava em cada música. Eu nunca vi aquilo. Foi o único caso em que a coisa estava tão organizada. Foi apaixonante o trabalho de fazer com o João Donato. E isso resultou em 4 CDs, né? O primeiro passo foi a gente lançar. O primeiro disco assim, que a gente queria fazer era o Gozando da Existência. Depois a gente chegou à conclusão de que valeria a pena fazer um box, porque na medida que eu fui delineando o sítio arqueológico dele, a coisa foi dando uma cara. Você tinha aquelas gravações da fase do Gozando da Existência, depois tem aquela fase nos anos 80, depois tem aquela fase no final dos anos 80 que ele gravou com um hit, e foi um disco que ele ficou gravando durante muito tempo. Iniciou nos anos 90, ele continuou mexendo até que ele abandonou. Então, assim, tinha aqueles discos, tinha o disco do Ogawa, ele tinha gravado no estúdio. Era uma fita de rolo, né? Eu peguei aquela fita para digitalizar, levei na companhia dos técnicos, paguei para restaurar ela e poder mixar, para poder lançar. Então, as coisas foram tomando uma cara. Porque o João só começou a fazer show
verdadeiramente de 83 para cá. Ele não tinha o hábito de fazer show. Até então, a atividade principal dele era como produtor, compositor e arranjador. Arranjador. Trabalhava nos discos de diversos artistas, como maestro, arranjador, compunha músicas maravilhosas para um monte de gente boa. Mas, assim, ele só foi montar uma banda para fazer show a partir de 83, 84. Então, esses discos aqui mostram aquela fase que ele estava reassumindo a carreira artística dele a partir do final dos anos 70, como se ele não tivesse parado, mas não parou, enfim. Ele veio dos Estados Unidos, gravou Quem é Quem, gravou O Lugar Comum, ficou um tempo sem gravar e fez o Gozando da Existência. Mas, a rigor, o João Donato gravou O Lugar Comum em 75 e só foi voltar a gravar em 96, quando ele foi na EMI gravar um disco, Ter Encostado numa Árvore. Coisas tão simples. Levou 20 anos para gravar um novo disco. Mas antes esse box de 4 CDs serve para mostrar que o João ele pode ter levado 20 anos para lançar um novo disco, mas ele gravou 4 e não lançou. Entendi. E como é que foi esse processo de você ter ido lá em casa? E aí, quanto tempo demorou para você escutar? Olha, levou uns 2 anos. Levou uns 2 anos, porque eu ouvia tudo. Entendeu? E o que tinha que você descartou? Descartou não, o que não usou? Tem alguma coisa mais importante que ficou de fora? Tem coisas muito legais. Por exemplo? Tem as gravações ao vivo, né? Porque ele começou a banda a partir de 83 e depois ele fez aquela temporada no People que rendeu aquele disco Lugar Comum. Leilíadas. Lugar Comum não, Leilíadas. Eu pulei o Leilíadas, me perdoe. Eu falei no Lugar Comum e depois fui por Coisa Tão Simples. Ele fez o Leilíadas no meio do caminho. Mas é um disco meio abandonado, porque ele foi feito com poucas faixas, sem muito empenho da gravadora, então o disco ficou esquecido. Eu relancei ele em CD num trabalho para a Warner, né, em 2012, foi relançado, um projeto de parceria da Descobertas com a Warner, ele nunca tinha saído em CD. Mas a temporada dele no People, que vai de 84 até 90 e pouco, ele entrava e saía do People e fazia show direto lá, com a Rita em Si também fazia. Tem muita gravação do João nessa fase. Permite fazer o que eu pretendo fazer quando der, é um box do João Donato ao vivo nos anos 80 e 90. Muito bom. E me fala um pouco sobre o trabalho com outros artistas, né? Já que você tem esse trânsito, né, dentro das casas, dos baús, né? Você desfruta dessa confiança, né? Porque é um trabalho que a gente confia, né? Alguém que merece isso, né? Então, você já trabalhou com acervos de Zé Ramalho, Nara Leão, você fez um box que até tem aqui em casa da Nara, Roberto Carlos, quem mais? Erasmo Carlos, Gilberto Gil, fiz vários projetos. O interessante, no caso do Jardim Macalé, por exemplo, eu fiz um trabalho com o Jardim, relancei os discos dele dos anos 70 e tal. Eu falei, o Jardim, você tem cassetes em quadro? Tem muito pouca coisa, não tem nada não. Vamos dar uma olhada. Não tem quase nada não. Aí você, quando insiste muito, o cara abre e vê que não é tão pouco assim, entendeu? É muito comum o artista dizer, não tem nada não, aí quando você vai ver tem coisa pra caramba. E esse trabalho... E o Macalé apareceu diversas músicas inéditas. A gente fez dois CDs de demos dessas gravações inéditas que ele fez e que nunca tinha lançado, e algumas ele guardou e ele fez o Besta Fera. Uau! Besta Fera é uma das músicas que eu achei num cassete do Jardim. Que interessante. Besta Fera, uma música que ele deu para aquela cantora gravar também, aquela amiga dele. Muito material que aparece nessas cassetes. Então, a primeira reação geralmente é de negação. Não tenho nada, não devo ter nada, não. Aí dou uma insistida, quando o cara abre o armário, tá tudo lá. E às vezes uma fita vagabunda, suja, velha, encardida, no fundo de uma gaveta, tem uma gravação maravilhosa. E o que você encontrou de interessante no arquivo do Roberto Carlos?
Não, do Roberto não assinei nada no arquivo, não. Eu fui contratado pela Sony para reeditar os discos dele remasterizados, que nunca tinha sido refeitos com rigor, com qualidade. Isso foi feito nos anos 2004, 2006. As fitas dele foram lá para casa para eu ouvir, com escolta de seguranças. E aí, quando entrou o camburão dentro da garagem, todo mundo achou que era a polícia, porque a empresa de segurança tinha uma van que parecia carro da Polícia Federal, entendeu? Com um brasão assim na porta. Foi muito engraçado. Muito bom. E o Gil? O que tinha de raridade? O Gil tinha muita coisa, né? Nas diversas gravadoras por onde ele passou, porque ele sempre produziu muito, fez muita coisa, e muita coisa ficou guardada nos anos 70. Eu fiz um álbum duplo dele que nunca tinha saído, com gravações que ele tinha feito em 73, 74, um disco que nunca saiu, era um álbum duplo que estava guardado e nem ele lembrava. Achei gravação dele em Londres, achei coisas, mexi algumas coisas do acervo particular dele também, mas nem mexi muito, não chegou a fazer, a gente não chegou a fazer produto de coisas do acervo particular do Gil, não, foi mais coisas de gravadora mesmo. Você tem um projeto de uma discografia brasileira, né? Qual é essa lacuna que você imagina que a gente tem e que continua todo dia sendo produzida, né, essa lacuna, né? Porque os discos não estão, essa extensa produção que é feita no Brasil, ela não está em lugar nenhum, como na Biblioteca Nacional, por exemplo. A gente tem a Biblioteca Nacional, que, a rigor, tem um exemplar de cada livro produzido no Brasil, porque existe uma lei que determina que toda editora deve enviar um exemplar para a Biblioteca Nacional, que não é cumprido, mas pelo menos a biblioteca existe com essa finalidade. Tem um setor de periódicos, com diversos jornais das décadas passadas, do século passado, tudo encadernado e agora tudo digitalizado e disponibilizado no site da Biblioteca Nacional. Então, assim, seria importante ter uma discoteca, né? Porque se a gente tem uma biblioteca, a gente não pode ter uma discoteca onde pudesse ter pelo menos um exemplar de cada disco feito no Brasil. Parece sonho, né? E é uma coisa lúdica, mas se começar a fazer, pode ser que daqui a uns 50, 80 anos tenha-se um acervo considerável desse material, porque os discos mais raros estão todos sendo exportados para colecionadores japoneses, alemães, que pagam uma fortuna. Tem grana para bancar mais do que os colecionadores brasileiros. Então, tem discos que vão embora e que pouca gente tem no Brasil. É um problema, né, que a gente enfrenta. E, enfim, então, eu queria dizer que esse bate-papo está sendo feito com recursos da Lei Aldir Blanc e que a gente volta com mais uma rodada, né, com mais um pesquisador, algum especialista em memória, em breve. Então, muito obrigada, Marcelo, Eduardo. Dá tempo de eu fazer uma perguntinha aqui? Será ótimo. Que você fez essa compilação aí, que tem uma faixa que a Nara Leão canta. Esse disco foi gravado ou foi também uma pesquisa que você achou em fita? Foi uma gravação que eles fizeram juntos na Barra, no estúdio da Barra. Na época que ela gravou um disco de diversas participações. Foi na mesma época que ela gravou o disco Meus Amigos São Barato, que João participa. Ela participou do dele. Isso, na verdade, são das sessões do Gozando a Existência, mas estava com cara de Gozando a Existência. Ela tem uma cara própria, por isso que ela foi parar no disco de raridade, porque é uma raridade. Ela é muito orgulhosa de ver esse disco pronto, como uma obra de arte, realmente, né? Ficou lindo. Ficou lindo. E 2 desses discos, desse box, foram lançados em vinil, né? É um produto bem fechado para colecionador, para DJ, e o Eduardo participou de uma turnê do Donato na Europa. Antes da pandemia, 2019, e na lojinha da casa de show, o disco vendia que nem antes de terminar o show, porque normalmente... São bonitos, né? São bem feitos. Vou viajar agora, eu quero levar, inclusive nesse dia, o produtor, era o último dia do show, falou, olha,
não venda a arte que fizeram a turnê da Europa, sei lá, para não vender você cobra 100 euros. Se aparecer alguém dando dinheiro, você pode vender. O cara não quis a cópia, ele quis a original, o que saiu no meio do show, porque estava em trânsito, esse DJ. Era um DJ chileno que morava no México, em trânsito em Berlim. Sabe, essas conexões internacionais são assim o que proporciona muito bem o Donato. O Donato tem esse espírito que faz assim, a Tulipa, a Cel são exemplos disso, né? Que fazem essa alquimia bonita, que ele é super jovial. E eu percebi isso, né, ali de frente, né, na lojinha dele, que a garotada é um público jovem, né, um público super jovem, incrível. Uma pergunta... A gente vê a vida do João, né, a história do João, as viagens que ele fez para lá e para cá, casa separa, e como que essas fitas estão guardadinhas até hoje. Isso que me deixou impressionadíssimo. Quer dizer, ele sempre teve um zelo muito grande por isso, né? Quando eu casei com o Donato, em 2001, eu fui fazer a mudança desse apartamento da Gávea, ao qual você se referiu, e quem foi organizar essas coisas, provavelmente um ano antes da gente casar, nós já éramos namorados, foi a Paloma Chediak, a filha do Jesus. Confere? Não, era uma outra menina amiga dela, que estava trabalhando junto com ela. Ah, então pronto. Não conhecia a Paloma, não. Mas quando eu cheguei, realmente essas fitas estavam todas acondicionadas num local, mas estavam muito empoeiradas. E tinha muito papelzinho e coisa misturada, e tinha malas que estavam cheias de viagens que tinham acontecido. Ele chegava com as malas, não abria, então na mala tinha de tudo. A roupa da tal da viagem internacional, biscoito, chocolate, sabonetinho de hotel e fitas também. Já era a época de CD, então foi aí que a gente teve a ideia de montar o Instituto João Donato para organizar esse acervo, cuja luta não é interminável e que é um capítulo para a próxima live com a Marina Lutfi, que é filha do Sérgio Ricardo e que montou o projeto Sérgio Ricardo Memória Viva. Boa tarde, muito obrigada a todos. Obrigado. Um abraço.